Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, A Vida no Outro Mundo, escrito por Caio Schutel enquanto estava ainda encarnado, 1933-34. Hoje vamos ao capítulo Os Planos do Mundo Espiritual. Será que os planos do mundo espiritual são idênticos aos nossos planos? Vejamos. No outro mundo, como neste, existem planos de existência, mundos superpostos uns acima dos outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição, ou semelhante ao que está na Bíblia, a escada de Jacó. Na Terra é também assim. Existe um lugar para o camponês e letrado e para o homem de ciência. Os índios e selvícolas não poderiam viver em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Tudo no outro mundo obedece a uma ordem espiritual bem determinada, sem privilégios nem exclusões. Desde o primeiro passo, logo a começar da superfície da Terra até o último, conta-se grande variedade de planos de vida, ou seja, mundos espirituais, para usar de uma linguagem mais apropriada à compreensão, porque não existe expressão dos vocabulários comuns para caracterizar a natureza desses mundos que chamaremos semimateriais ou mundos fluídicos. Provavelmente esses planos que foram simbolizados na visão de Jacó por uma escada com inumeráveis degraus que, apoiados na terra, chegavam até o céu. Não pode ser de outro modo. A lei do progresso rege de modo perfeito a evolução anímica, a evolução de cada um de nós. Os espíritos revestidos de seu corpo perispiritual não podem viver no meio que não esteja de acordo com a sua vestimenta espiritual. E esta vestimenta vibra sempre ao ritmo da elevação de cada um, em sabedoria e moralidade. Veja bem, vamos pegar um exemplo mais grosseiro. Nós vamos pular dentro d'água, sem escafandro, sem nada. Conseguiremos viver lá? Não. Nós temos que viver no mundo apropriado àquele para o qual fomos criados. Vivemos aqui. Assim é com o mundo no mundo espiritual. Com a nossa vestimenta no mundo espiritual, que é o perispírito, poderíamos sair daqui e viver em Marte, em Júpiter ou em outro lugar? Não, impossível. Nós temos que deixar todos os componentes que constituem o nosso perispírito onde estivermos e buscá-lo no planeta ou onde formos nos dirigirmos. Cada lugar tem a sua vibração. Por exemplo, aqui nós dependemos exclusivamente do oxigênio, dependemos do gás carbônico, do nitrogênio. E se de repente nos deslocamos para um mundo onde utiliza-se qualquer outro elemento químico diferente desse, como é que vamos viver lá? Então a nossa vestimenta espiritual tem que se revestir dos elementos daquele corpo para onde nos dirigir. Ok? Então é assim que funciona. Eu vou voar agora. Não, isso não existe. A gente deixa, está bem claro no Livro dos Espíritos, deixa-se todos os componentes aqui para recompor lá com os elementos físicos e químicos de onde chegarmos. Continuando. Uma região isenta, por exemplo, de oxigênio, seria hostil a espíritos que ainda precisam de oxigênio para viver. Aqui nem precisava nem ter comentado.
Uma região em que não predomina o carbono não poderia ser habitada por espíritos que necessitam, pela sua condição ainda de inferioridade, de carbono para a manutenção de seu corpo perispiritual. O indivíduo sentir-se-ia desequilibrado e a sua condição média tornar-se-ia infeliz, sofredora, insuportável, se assim não fosse. Tudo obedece a uma ordem de harmonia admiráveis na criação. Daí a necessidade desses diversos planos como garantia de vida àqueles que fazem a sua evolução para um estado melhor. Os antigos tinham noções desses princípios e acreditavam na existência de muitos céus superpostos, que se compunham de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra como centro. Esta teogonia fez dessa escala de céus diversos graus de bem-aventuranças. O último deles, o último grau dessas bem-aventuranças, era o abrigo da suprema felicidade. A opinião comum era a de que havia 7 céus, em cada um deles, em sentido ascendente, aumentava a felicidade dos crentes. Já os muçulmanos admitem 9 céus. O astrônomo Ptolomeu contava 11, e denominava o último de Empírio, por causa da luz brilhante que ali reinava. Já a teologia católica admite 3 céus. O primeiro da região do ar e das nuvens, o segundo o espaço em que giram os astros, e o terceiro, para além deste, a morada do Altíssimo, a habitação daqueles que contemplam Deus face a face. É conforme esta crença que o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu. Enfim, conclui Caivar, é crença unânime que sob uma ou outra denominação, essas esferas superpostas constituem a habitação das almas, o mundo espiritual. Na verdade, seria ilógico e verdadeiro contrassenso julgarmos um vácuo a atmosfera que nos rodeia, o nada dos ignorantes de então. A constituição física e química da atmosfera era ignorada pelos povos do passado. Na Idade Média, não se tinha o estado gasoso da matéria, senão noções rudimentares. Sobre a vida mesmo, só se sabia que ela se extinguia por falta de ar, mas não se conhecia o mecanismo da combustão e da respiração. Foi então o gênio ilustre de Lavoisier que deu os primeiros passos para a descoberta dos elementos contidos no ar que respiramos. Foi tão grande a descoberta deste francês, e tão iluminado era o famoso químico, que em 8 de março de 1794, quando sua cabeça rolou sobre o patíbulo, o ilustre matemático Lagrange disse: 100 anos não serão bastantes para produzir outra cabeça semelhante. Hoje podemos afirmar muito mais que Lavoisier. Sabemos que tudo que existe no nosso corpo existe na atmosfera, no ar que respiramos: azoto, oxigênio, hidrogênio, carbono, etc., etc., cujas combinações formam o que nós sabemos: a cal, a soda, o fósforo, os ácidos, o enxofre, o flúor, o silício, o magnésio, o lítio, o ferro, o manganês, o cobre, o chumbo e assim por diante. Sabemos mais que em nossa atmosfera vivem também
inúmeros micróbios, flutuam ovos de infusórios, partículas de algodão, de farinha, de penas, matérias que se evolam, que saem das fábricas, que saem da combustão, do enxofre, de outros sais, etc. Só nas costas, lá na Grã-Bretanha e da Normandia, calcula-se, isso à época que Caïbar escreveu esse livro, 1934-35, calcula-se lá que 1 hectare de terreno não recebe menos anualmente que 147 quilogramas de matérias sólidas, das quais 37 quilogramas são de sal marinho. Não é preciso, diz Caïbar, nos estendermos em considerações para provar que o ar é alguma coisa. Contém muita coisa. Não é o vazio que se apresenta aos nossos olhos acanhados. O Espiritismo, penetrando profundamente na ciência, abre brechas ao pensamento e dá, ao mesmo tempo, razão à crença cega dos povos antigos, que, em sua concepção infantil, proclamavam os céus sobrepostos, cada qual mais adiantado. Crença essa que se confirma agora com dados científicos e as revelações de caráter coletivo que estão sendo feitos e verificados em todos os pontos do globo. Não há dúvida, existem planos de existência, de vida em mundos superpostos, uns acima dos outros, constituindo no seu conjunto uma espécie de escada de perfeição. Existem de fato esses planos? Sim, a ciência espírita já provou isso para nós. Os ensinamentos espíritas que recebemos, as comunicações estão claras. Onde é que estão os nossos irmãos? Onde é que nós vamos no momento que desencarnamos? Vamos para o céu? Não vamos imaginar tamanha bobagem. No nível evolutivo que nós estamos, nós vamos logo aí do outro lado, numa dimensão que os nossos olhos não conseguem enxergar. Nós estamos logo aqui, ao nosso lado. Que dimensão é essa? É o que nós chamamos de umbral, que está aqui, do nosso lado. Tem um umbral mais complicado? Tem, as regiões mais profundas. Tem um umbral menos complicado? Tem, são as regiões mais elevadas. As câmaras de retificação que André Luiz relata em nosso lar, estão aqui, distância do nosso Sol, 950 quilômetros. São as partes mais, digamos, materiais do nosso lar. As câmaras de retificação, acima delas são pontos menos materiais, são regiões menos materiais. Mas ainda é matéria? Ainda é matéria. Enquanto tivermos o perispírito, ele será matéria. O dia que não tivermos mais, não teremos mais a matéria. Por isso Deus criou. Deus, no universo, Deus, espírito e matéria. Deus criou o espírito para interagir na matéria, aqui aprender, evoluir e um dia retornar a ele. Enquanto não evoluirmos a ponto de nos desligarmos da matéria, o nosso perispírito será composto de matéria. Perguntas, comentários? Então, no caso, assim, enquanto tiver o pré-espírito, a gente vai voltar. É isso? Quando não tiver mais, é que você não volta mais para a Terra? Olha, enquanto nós não atingirmos o grau máximo de espírito puro, nós estaremos transitando entre os dois mundos. Então, se quando estiver totalmente puro... Aí você não voltará mais reencarnado, mas voltará em missão para ajudar aqueles que precisam desenvolver, que precisam crescer. Mas não em matéria. Não, poderá até em missão, se você quiser. Em missão, mas não com a obrigação de reencarnar para corrigir o passado. Sim, como missão. Você vem de livre espontânea vontade para auxiliar. Mais uma coisa, não? Eu queria saber se a pessoa não vai mais reencarnar, porque ela já atingiu esse grau. Ela pode pedir para
para reencarnar, para ajudar alguém? Pode. É só nós vermos Alcione, o livro Alcione, ela veio lá de Sírios, não havia mais necessidade de vir para a Terra. Leia o livro Alcione. Ela veio para tentar resgatar pessoas queridas dela. Sim. Vai. Não. Essas pessoas que vivem no umbral, eles transitam. Eles transitam especialmente no umbral. Veja bem, você, de onde você está, você não vai para cima. Você pode ir para baixo, por onde você já transitou. Então você vai ficar aonde você está. Nós, no nível que nós estamos, nós podemos ascender além do nível imediato do mundo espiritual? Se nós tivermos evolução para tanto, sim. Se não, é daqui para baixo. Então, por aí a gente vê a inteligência da criação, né? Porque sem você atingir um determinado grau, de forma alguma você consegue atingir o mundo que você aspiraria. Mas se você não tem conhecimento, jamais você chegaria lá. Se você não tiver conhecimento e não estiver preparado, você não chegará lá. Então você vem, que nem nós, estamos aqui no mundo de provas e expiações. É isso que nós merecemos? É aqui que nós vamos ficar. O dia que eu tiver mérito e não jeitinho, tiver mérito, eu vou para um outro lugar, para um outro patamar. Transito deste para qualquer um desses que eu já estive, mas para cima não. Então eu estou pronto para viver naquele mundo. Então todos nós vamos para o umbral. Vamos ficar aqui no nível que nós estamos. Nesse nível, que é o umbral. Agora, se você gostar e se preparar para ir para um umbral mais profundo, você irá. Depende de você, de cada um de nós. Então o umbral pode ser muito ruim, ou pode ser... Esse continuidade que nós estamos, ou ele vai melhorando até 950 quilômetros daqui, se chegar, por exemplo, nas câmeras de retificação do nosso lar. É porque eu tinha um conceito do umbral que era um lugar péssimo. É isso aqui. Tá, mas agora deu para entender que ele pode ser muito ruim. Mais difícil. E pode ser estável dependendo Você do vai grau. sair. Pega os livros todos de André Luiz, ele diz, quando ele sai do mundo espiritual, que ele vem para a próxima, veja a densidade que existe, as energias que circulam em torno da Terra. Isso é um umbral. Mais alguma pergunta, algum comentário? Vai falar. Então, naquele livro da Maria, João de Deus, Tá. Maria, João de Deus, a mãe do Chico. Ela relata a viagem que ela teve aqui no Terra. E ela conta que o mundo dela era um mundo diferente já do nosso lar, cidade, aquela outra do... Onde está a Sheila? Cidade Nova, não. Sheila e o Carvalho Chute está em outra cidade. Ela diz o seguinte, que... Morada Nova. Muito obrigado. Alvorada Nova. Alvorada Nova. Isso. Então ela conta que para vir aqui, ela já tem que fazer um tipo de exercício e um tipo de autorização, porque senão ela não consegue. Foi o caso do André Luiz, quando ele desceu do nosso lar, que veio para cá, ele voltou até uma certa... Depois veio a pé. E lembra a dificuldade que ele teve. É isso mesmo. Por que tem tudo isso? É Deus que jogou todas essas intempéries, todas essas dificuldades? Criações mentais nossas, meus amigos e amigas. Nós que criamos tudo isso. Nós é que dificultamos a vida aqui no planeta, com as nossas projeções mentais, com as nossas cristalizações, mandar, é meu, eu quero.
Nós aqui acabamos com tudo isso. Infelizmente. O próprio André Luiz, né, quando ele, no mundo espiritual, ele estava lá se ambientando, para visitar a mãe, E aí foi diferente, ele subiu. ele teve que se revestir de um Isso. diferente, de um perispírito diferente, com outra propriedade, para ele poder ir visitar a mãe que habitava mundos superiores. Muito superiores. Isso mesmo. E só foi, viu, Beli? Só foi porque teve merecimento para isso. Senão, nem pensar, não vai mesmo. Algum comentário mais? Alguma pergunta mais? Então vamos continuar. O plano da vida após a morte. É o outro capítulo. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui na Terra é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espírita. Uma cópia igual. O que existe na Terra, existe nesse plano do mundo espiritual, sendo que ele contém ainda mais alguma coisa do que existe aqui na Terra. Mas é muito mais aperfeiçoado, mais belo, sem comparação. E tudo o que existe está claro, é formado de matéria contida neste plano de vida ou mundo. Lembremos-nos, aqui é uma cópia piorada do que existe no mundo espiritual. Para nós podermos aquilatar de uma forma mais ou menos rude, aquilo que eu digo sempre, 1000 quilos aqui equivale a 1 quilo lá. Para nós podermos ter uma ideia aproximada do que é a densidade do planeta aqui que nós vivemos com o mundo imediatamente próximo, que é o mundo espiritual. Mas é matéria. É matéria. É a quinta essência da matéria nossa, mas é matéria. O termo mundo, na linguagem espírita, não exprime somente os planetas, os globos, mas também as camadas que chamamos atmosféricas e que envolvem os planetas, os cometas, as estrelas ou sóis e outros mundos imperceptíveis, mesmo aos astrônomos e àqueles que se dedicam às coisas espirituais. Poderíamos chamar esses mundos de mundos aéreos, entretanto reais, pois é neles que vivemos a nossa vida verdadeira. Nos mundos materiais, a nossa vida é ligeira, aparente, transitória, sujeita aos 5 sentidos e limitada à personalidade de cada um de nós. Ao passo, no mundo espírita, não é a personalidade que vive, mas a individualidade, com o sentido amplo que abrange o seu passado. De modo que, como foi dito pelos espíritos que ditaram ensinos a Allan Kardec, o mundo espiritual é um reflexo aperfeiçoado do mundo material. Com efeito, os videntes veem esse reflexo, assim como os poetas e pensadores, debruçados à beira do mar, veem em suas águas retratados os astros e as estrelas dos céus. Então vejam só, meus amigos, nós temos uma visão que os 5 sentidos nos proporcionam: a visão, a audição, o tato, o paladar e o que mais? O olfato. Isso. Agora imagine lá no mundo espiritual, em que nós não dependemos só de olhar aqui para enxergar. Eu enxergo aqui, enxergo lá. Sinto o olfato 360, tato completo, visão, enfim, tudo completo. E outros sentidos que nós ainda nem sabemos. Aí eu brinco outra vez, quem é que está morto? Nós ou eles lá? Ou nós do lado de lá?
Vamos correndo, correndo não, andando depressa, até a estação do metrô aí, aqui é a mais próxima, andando depressa. Vamos chegar com a língua de fora, transpirando, cansado. No mundo espiritual, se tivermos elevação, a gente evolui instantaneamente. Pergunto de novo, quem é que está morto? Nós ou ele? Então veja, Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para que interaja na matéria em todos os seus graus, em todos os seus degraus, para passar por todas as experiências possíveis existentes no universo. Homem, mulher, criança, enfim, animais, plantas, vegetais, até minerais, para um dia retornar a ele. Para quê? Ficar lá, como dizem algumas religiões, estado de beatitude e adoração? Cristo foi claro, o Pai, meu Pai trabalha ininterruptamente. Nós não vamos trabalhar, gente? Que história é essa? Trabalhar sim. Vamos receber um dia uma nuvem de gás incandescente, criar e ser responsável por um planeta como esse. E mais, passar por uma experiência como a que o Cristo passou. Passar por uma experiência como o Cristo passou. Porque aqueles no futuro que estarão sob nossa responsabilidade também serão simples e ignorantes como nós fomos. Não vão acreditar, vão pedir, vão exigir. Estamos prontos hoje para fazer isso? Não. O Pai não nos obriga, Ele nos dá a oportunidade. Um dia chegaremos lá. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Então, vamos trabalhando, vamos continuar. Já tivemos aqui, como diz o Dr. Inácio Ferreira, nos livros dele, cerca de 10.000 reencarnações. O tempo aqui é rapidíssimo. 100 anos aqui é o relâmpago na espiritualidade. Então vamos em frente. Não temos que parar para pensar. Vamos trabalhar. Mas posso perguntar uma coisa? O senhor havia falado no começo do capítulo que a gente continua a matéria depois que desencarna. Sim, isso aqui é uma matéria que aqui pesa 1.000 quilos, lá pesa 1 quilo. É super confuso. Não, uma matéria menos pesada, menos densa. Porque matéria, matéria não é o corpo? Veja bem, a vida continua. Pega o livro e lê. Não, sim. Nós vamos acordar lá? Engraçado. Será que existe vida na Terra? Não, na Terra não existe vida, coisa nenhuma. A vida é só essa aqui. Isso é muito comum acontecer. Não, mas isso eu consigo entender. Eu não consigo entender a matéria, porque eu entendo que a matéria é o nosso corpo. Essa é a matéria deste nível. Densa, pesada. O átomo aqui ele tem uma densidade pesada. Lá ele tem uma densidade mais leve. É só isso. Porque a matéria é composta de átomos. Então, a força de gravidade aqui, eu não me lembro quanto é, 3, não me lembro, 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar. Que a gente tem aqui a força de gravidade. Lá deve ser uma densidade, uma gravidade muito menor, porque o corpo é mais leve. Por exemplo, em Saturno, em que a vida Saturno, vamos falar em Saturno mesmo, ou até em Júpiter, a vida lá é praticamente etérea, a matéria é etérea, mas está lá. Então lá a gente faz tudo que faz aqui. Come, toma banho. Mas modo diferente. Aqui nós precisamos comer um monte de coisa para a maior alimentação nossa vem do sol, a energia que nós precisamos vem do sol. Você sabia que aqui, tudo que nós comemos, sabe quanto isso representa nas suas necessidades de energia? 14, 15%. O resto vem tudo do céu, como se diz, vem tudo do espaço, que vem através de ondas, vem através da luz do sol. O restante que nós comemos parece que precisa de 14, 15%. É porque eu já li alguns livros que realmente falam que quando você desencarna, você realmente vai com o mesmo costume, quer comer, quer tomar banho, ok. Até com o tempo... Você vai percebendo que tem coisa diferente. E é desnecessário, algumas coisas você vai perdendo o hábito. Desde que você preste atenção e busque conhecimento. Porque tem irmãos
que vem, vai, não tem a sim. mínima ideia do que está acontecendo. Ah, entendi. Então, por isso é que o Cristo disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem olhos para ver, que veja. Então a gente tem que estar estudando. Amai-vos, instruí-vos, esse é o que diz a doutrina espírita. Temos que perguntar sempre, quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? O que eu estou fazendo aqui? Será que só aqui tem gente, num planeta pequenininho, nesse universo infinito? Quer dizer, temos que usar o desconfiômetro. Temos que questionar, perguntar, raciocinar. Sempre. Questão da moça, questão que ela está espantada com a matéria do mundo espiritual, né? É que foi falar para a gente que nós somos duas entidades, vamos assim dizer, né? Matéria e espírito. Matéria física e espírito. Mas não somos só isso. Temos um terceiro elemento, que é o perispírito, que faz a ligação do corpo físico com o corpo espiritual. E é esse perispírito que se transforma, que é a matéria que o Mário está falando. E vai para a alma, matéria propriamente dita, acredito que nem a alma é o espírito, é o perispírito. É o perispírito. Perispírito que é constituído de uma substância semimaterial, né? E ela vai nos acompanhar, enquanto nós tivermos perispírito, vai nos acompanhar sempre. O perispírito é um molde, um modelo que o espírito utiliza para criar o corpo físico. Eu entendi, como o senhor havia falado, só quando realmente você não tem mais necessidade de... Lá na frente. Isso. Você se transforma num ponto de luz. Que vem, no caso, se for por uma missão, vontade própria. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então continuamos. Esse mundo espiritual é muito maior que o mundo material. Olha só as informações. Nem pode haver comparação, senão muito relativa, seja em estrutura, na beleza das artes, nas maravilhas da ciência, na altura da concepção dos seres intelectuais e das coisas, na harmonia, etc, etc. Em tudo, o mundo espiritual excede, mas excede muito, mas muito, ao mundo material. Aqui é uma cópia piorada do que tem lá. Basta dizer que a vida ali é isenta do ganha-pão, do ganha-roupa, do ganha-cobertura, diz Caibar Chu. O trabalho é mais suave, independente de suores, fadigas, canseiras, e ainda, mesmo esse trabalho, conquanto seja obrigatório, como é o trabalho na Terra, tem o seu limite para permitir as distrações, o estudo, a formação do intelecto e o progresso do espírito. Continua Caibar. Aqueles que se amam constituem-se em família, obedecem às leis sociais de respeito mútuo, muito mais ainda do que na Terra. Entretanto, nesse plano de existência, mormente no momento atual, o bem-estar tem sido terrivelmente perturbado. Perturbado por quê? Por quê? Pela ação nefasta de espíritos maléficos que vão deixando a Terra atormentados pelas guerras, epidemias, suicídios e catástrofes de várias espécies. Mole? Brincadeira? Então, ó, devemos acrescentar que esse plano de vida está ainda muito distante da felicidade. E quando dizemos que ele é belo e admirável, fazemo-lo sempre em relação ao mundo material, onde predominam paixões de todos os gêneros e o vil interesse dos bens materiais. É mole? Propositadamente, com o intuito de trazer revelação sobre a vida espiritual, e para que não a julgue milagrosa,
abstrata, é que deliberamos publicar esses trabalhos. Finalmente, vamos repetir, diz Karl Schutel, a vida além do túmulo não se cifra num inferno candente, num purgatório de lavaredas, num céu de beatífica e nula contemplação, no mistério, numa abstração. Lá existem cidades flutuantes, sonhos de Júlio Verne, grandes avenidas, largas praças, jardins esplêndidos, museus, ruas belíssimas, onde se destacam magníficos edifícios, construções que maravilhariam os maiores arquitetos da Terra, onde cruzam e se multiplicam veículos dos quais o homem ainda não pode nem fazer ideia. Ascensores que conduzem aos planos superiores e, para determinados fins, os espíritos inferiores que, pela sua materialidade, não se podem elevar ao azul do firmamento. Enfim, lá a vida é tão intensa, o movimento tão acentuado, que confunde os espíritos menos avisados. Como confuso e boquiaberto ficaria o sertanejo que do mundo nada conhecesse, a não ser o recanto em que nasceu, e de repente fosse transportado para um dos centros principais do mundo terrestre, por exemplo, Londres ou Paris. Esse ar que nos envolve e parece ser o vácuo, o nada, é um mundo de seres e de coisas que não podem ser percebidos por nós, devido à deficiência de nossa retina, que só percebe a matéria densa, conglomerada. Vocês têm ideia, como afirmam os espíritos, que nós só enxergamos 1/8 da realidade onde estamos inseridos? É brincadeira, né? 1/8 da realidade na qual estamos inseridos. 7/8 nós não temos nem noção do que seja. É brincadeira? Continuando, Caibar, ele diz o seguinte, para nós encerrarmos por hoje. Os espíritos, logo que partem da terra pela transformação da morte, acostumados às sensações grosseiras e às percepções que lhes são dadas exclusivamente pelos 5 sentidos, não veem logo as coisas espirituais, não as percebem, e então continuam a utilizar-se desses mesmos 5 sentidos. Mas, não tendo mais o corpo carnal que lhes servia de periscópio, como diz Karl Schutel aqui neste livro, encostam-se às pessoas da terra que lhes são similares, para, com o auxílio desses intermediários, satisfazerem seus desejos materiais pelos sentidos psíquicos. Com razão, pois, se diz que ao lado de cada homem, de cada pessoa, existem muitos espíritos. E esse fato tem sido verificado pelos médiuns videntes que os enxergam, até mesmo tomando parte nos nossos negócios, viagens, diversões. Vivemos, como diz Paulo de Tarso, acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Então nós vamos interromper por aqui, que o capítulo é longo, e eu vou abrir a perguntas, a comentários. Então vejam, meus amigos, morreu, acabou, virou santo, vai para o céu, vai... Não se iludam com essa brincadeira. Isto serviu um dia para acalentar o nosso espírito. Hoje já não serve mais. Temos conhecimento suficiente para procurar coisas mais elevadas e sabemos que a vida continua. A morte não existe. A morte é renascimento. O que é que estamos colocando na nossa maleta de retorno? Instruções, elevação moral, caridade, prática da solidariedade,
ou só coisas materiais, que não vamos encontrar do lado de lá. Vamos ficar na ilusão, como está lá no livro Instruções Psicofônicas, em que aquele indivíduo só gostava de ouro, ouro, ouro. Tudo que ele punha a mão para ele virava ouro. Só que quando ele caiu na realidade, ele viu que era pó, não tinha ouro nenhum do lado de lá. Então, cuidado, o que é que estamos colocando na nossa maleta de retorno? A vida é rápida, 100 anos aqui é o relâmpago lá. Perguntas, comentários? Muito obrigado a todos. Reinaldo, até o próximo encontro.